Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao programa Sustentabilidade, todas as quartas-feiras, ao vivo, aqui dos estúdios do ABC Repórter, falando para todo o Brasil também através da rede NGT e trazendo informações que você só encontra aqui. E hoje nós vamos dividir o programa em duas partes, né, com assuntos muito interessantes. E nessa primeira parte, o doutor Paulo Slobodan, que executa a terapia de frequências de brilho. Vai falar do que se trata isso, um evento que ele está promovendo para que você se autoconheça melhor. Paulo, obrigado por ter vindo. Adorei aquilo que eu recebi de informação sobre você. Você é médico homeopata, né? De formação. Também. Tá. E o que vem a ser a terapia de frequência de brilho? Terapia de frequência de brilho é uma terapia multidimensional, isto é, ela parte de outras dimensões nossas para o nosso corpo físico. Ela expande a nossa consciência para um nível de energia, para um nível de consciência que as informações são diferentes dessa da terceira dimensão. Tá. E aí, quando nós acessamos essas informações, nós vamos diluindo as informações limitantes da terceira dimensão. Só para ter uma ideia, a informação básica da terceira dimensão é o medo. É onde o psiquismo se configura a partir do medo, né? Nós nascemos com um grande medo de não sermos reconhecidos. Sim. Porque se não formos reconhecidos, nós morremos. Ninguém vai cuidar de nós. E o bebê não sabe. Já chora cuidar. na saída, já, né? Exatamente. Então, a gente vive esse medo, algumas pessoas mais, outras menos, algumas pessoas impedindo, inclusive, que a pessoa viva em função do medo, sim. Traz tanta restrição. Quando a pessoa expande a consciência, ela vai acessar nível de consciência em que as informações são outras. Na quinta dimensão, a informação básica é o amor. Então, ela vai trazer essa informação para a terceira dimensão e vai diluir o medo, entre outros. Evitando doenças, tensões, um monte de coisa. Completamente. Porque todas as doenças surgem de níveis outros da nossa consciência, que não é do nosso corpo. Nosso corpo é perfeito, não é para adoecer. Nós temos múltiplos mecanismos de nos defendermos. Então, se algo nos afeta emocionalmente, mentalmente, nós próprios desequilibramos esse sistema maravilhoso, que é o corpo físico. Então, somos nós que nos adoecemos. Sim. Até mesmo quando vem um agente infeccioso, nós temos condições de debelá-lo, nós temos um imunológico fantástico, mas as nossas alterações mentais e emocionais deprimem o nosso sistema imunológico, e aí nós adoecemos. Nesse contexto, nós estamos falando também sobre consciente e subconsciente, informação que está de um lado, do lado esquerdo vai para o lado direito. Fala um pouquinho sobre isso. Então, nós somos seres muito programados, como robozinhos, que são programados pelas nossas crenças, pela nossa educação, pela nossa escola, pela nossa cultura. E as informações estão todas no hemisfério esquerdo do cérebro. Então, nós não temos capacidade de fazer insight para outros níveis de consciência. O esquerdo é o consciente? O esquerdo é o consciente. É organizado pelo terceiro chakra. Sim. Não dá para falar de consciência e de saúde sem falar de chakras, que são sistemas, que são órgãos bem complexos e multidimensionais. Então, o terceiro chakra é que regula o hemisfério esquerdo do cérebro. O quarto chakra, que é o nível do coração, aquela mensagem que o Mestre Jesus veio trazer para a gente, regula o hemisfério direito. Já é um chakra do nível espiritual. O terceiro é do nível da personalidade. O quarto é do nível espiritual, hemisfério direito do cérebro, onde nós acessamos níveis muito superiores da nossa consciência. Sim. Então, o que frequência de brilho faz é expandir a nossa consciência para que haja essa conexão maior com o hemisfério direito do cérebro e mais além. Onde está informações do subconsciente? Estão informações do subconsciente? Eu diria do inconsciente emergente. O subconsciente é o nosso corpo. Tá. E o pior é que 90%, e alguns autores falam em 95% da informação de todos os eventos da nossa vida ficam no subconsciente. Olha. Nós só sabemos, nós só lembramos de 5 a 10%.
Imagina, então, uma informação que é algo que aconteceu comigo na minha infância e que eu lembro, eu estou lembrando de 5 a 10%. E é interessante que nos dias de hoje isso ganha uma relevância muito maior, porque outro dia eu estava vendo uma pesquisa, diz que os imperadores de Roma tinham 5% das informações para gerir o império do que tem uma criança hoje de 5 anos de idade. Quer dizer, o cara com uma responsa daquele tamanho, né, e uma criança hoje está muito mais informada, e significa que o cérebro tem que ser mais bem cuidado para selecionar essas informações. Né? Você dizia que o Einstein, você disse isso, fala um pouquinho sobre esse... Então, o Einstein dizia que se nós tivermos 90% das nossas sinapses cerebrais ativas, que hoje nós só temos 10%. Sim, se tiver os 100%. Se tiver 90%, os 90%. nós somos luz pura. Olha, é uma fonte de energia. Sim, porque nós somos capazes de emergir esse inconsciente emergente. O inconsciente emergente tem todas as informações de todos os universos multidimensionais, que nós podemos fazer emergir ou não, dependendo da quantidade de sinapses que nós temos. E que a gente consiga ativá-las. E que consigamos ativá-las. Sim, nós ativamos as sinapses com meditação, com frequência de brilho, ativa cirurgicamente, porque quando a gente coloca a mão num portal do corpo da pessoa e o portal se expande, está ativando sinapses. Quando nós fazemos um trabalho de campo com cristais e sons, ele está ativando esse campo sistêmico, que é a pessoa, e está ativando sinapses. Então, quanto mais sinapse nós tivermos, mais evoluído nós seremos. Significa que o teu trabalho da terapia, da frequência de brilho, justamente é para ativar esse sistema e fazer a pessoa transcender. Sim, e é a pessoa que se cura. Sim. Não é o terapeuta de frequência. Você está acabando com o teu emprego, então, de médico? Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu estou melhorando ele. Porque o próprio Cristo tem uma frase que é atribuída a ele, quando ele curava as pessoas, que ele dizia: tua fé te curou. É verdade, isso é Vá e não peques mais. Exatamente. Como é que eu leio isso? O movimento que você fez para vir até mim te curou. Sim. E esse movimento a gente faz quando busca uma terapia, quando se abre para coisas novas. Sim. Vá e não peques mais. Como é que eu vejo isso? Muda o seu comportamento. Sim. E se tinha alguém que devia ser uma fonte de energia e luz, que brilhava, como está nos textos bíblicos, suas vestes brilhavam e não sei o quê, está na cara que deve ter sido essas pequenas viagens que ele deva ter feito. Sim, né? E veja, ele era capaz de mudar todo o nosso sistema energético e curar de fato. Mas ele dizia isso por quê? Porque quando a pessoa muda o comportamento, não vai mais para a doença, vai para a saúde. Sim. Bom, você vai fazer um evento no sábado agora, dia 7, às 19 horas, tá? E se você, amigo que acompanha o programa Sustentabilidade, estiver interessado em conhecer esse trabalho fantástico do Paulo Sloboda, você entre em contato com a Marjorie no 11 99676, perdão, vou repetir, 99667-6560. Repetindo, 99667-6560, prefixo 11, e você fala com a Marjorie, que está organizando esta palestra. É uma palestra que você vai dar? E a pessoa vai poder experimentar essas possibilidades transcendentais? Sim. Porque eu faço a palestra, eu sempre gosto de fazer uma prática junto com a palestra. E eu vou falar a respeito do Maná, que é um curso que eu vou dar no final de março, de 27 a 29, que é um nível de consciência onde a pessoa não precisa mais de qualquer provisão externa. Ela é capaz de produzir o próprio alimento. Você falou que consegue ficar 15 dias sem comer. Se eu quisesse, eu ficaria... É que você gosta de um churrasquinho, né? Eu gosto de sentir o sabor da comida. Sim. A gente ainda precisa da vivência da carne, né? Quando eu aprendi a fazer o Maná, eu fiquei 12 dias sem comer e foi muito bom, né? Quando eu vou fazer alguns trabalhos de frequência de brilho, em que eu preciso fazer uma dieta muito especial, e como na rua é mais difícil a gente ter o que a gente precisa comer, eu produzo o Maná de manhã e fico o dia inteiro sem comer. E não sinto a menor fome, pelo contrário, a gente fica bem, porque a gente fica num nível de consciência mais elevado.
E a Christine Day, que é a pessoa que analisou o trabalho de frequência de brilho, Australiana. ela nos preparou algumas pessoas iniciadas nessa terapia para ensinarmos pessoas que não fizeram frequência de brilho a produzirem o próprio alimento espiritual, ou a acessarem esse nível de consciência em que elas assumem quem realmente são. Que interessante. Eu até sempre me recordo da passagem que diz que Cristo multiplicou os pães, né? Eu fico pensando como é que mecanicamente aquilo, você tinha lá uma dúzia de pães e de repente vira 120 ou 1.200. Na verdade estava todo mundo em alfa, ninguém queria comer nada, estava todo mundo lá em, né, certamente, e uma migalha deva ter sido suficiente para isso. Paulo, eu vou ter que encerrar a sua participação por hoje, mas você se compromete a voltar aqui em outro dia para contar, inclusive, como foi essa experiência. Sim. Eu vou aproveitar para deixar no ar novamente o seu contato. Bom, amigo, se você gostou desse papo delicioso com esse mestre da terapia de frequência de brilho, que te ajuda a autoconhecer, ele dará um curso para você fazer essa experiência neste sábado em São Paulo, no Horto Florestal, sábado, dia 7, às 19 horas. Você procura a Marjorie no telefone 99667-6560, prefixo 11, e vá se conhecer um pouquinho melhor para viver mais feliz. Roberto, agradeço. 10. Espero que todos gostem do trabalho. Eu adorei te conhecer, cara. Acho que nós vamos trocar muita figurinha aqui. Sim, com certeza. Tá legal. Tá legal. Obrigado. Essa primeira parte do programa Sustentabilidade se encerra e a gente volta daqui a pouquinho, após os comerciais, com outro tema tão interessante quanto este. Até já! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Olá, amigos. Retomamos o programa Sustentabilidade, sempre diretos aqui dos estúdios ABC Repórter, e também o programa é replicado pela rede NGT para 150 cidades do Brasil, onde a gente fala dos temas mais diversos para que você possa viver melhor, produzir melhor, enfim, fazer sua jornada no planeta de forma adequada. E nessa segunda parte do programa, nós vamos entrevistar a doutora Peck Noriega, que é farmacêutica e que vem falar sobre a inovação em fitoterápicos e fitocosméticos. Peck, obrigado por ter vindo até aqui. Bom dia, obrigada, Roberto, pelo convite. Você é venezuelana? Eu sou da Venezuela, mas já faz 23 anos que estou morando aqui no Brasil. 23 anos. 23 anos, mais de 23 anos. Legal. Fala um pouquinho sobre a inovação, então,
como que ela está sendo inserida nesse conceito de fitoterápicos no seu trabalho? Bom, eu sou farmacêutica de formação e eu cheguei 23 anos atrás aqui no Brasil, justamente para fazer pós-graduação na área de farmácia. Aí me deparei com o mundo das plantas, eu sou tecnóloga, e aí começou essa jornada de trabalhar com a parte das plantas. Então, em 2013, foi aberta uma empresa no CIETEC da USP, que chama Nanofitotec. E Nanofitotec vem a ser a cristalização dessa jornada no mundo da parte de fitoterápicos e fitocosméticos. Então, basicamente, nós trabalhamos com duas plataformas tecnológicas que têm desenvolvido durante toda essa jornada, que seria a parte de nanotecnologia, nanotecnologia em fitoterápico, fitocosmético. Quer dizer, a nanotecnologia só para o fitoterápico? Especificamente, porque o que acontece? A nanotecnologia é um mundo complexo, já é por ela mesma, é uma tecnologia no grau de 10⁻⁹. E também as plantas são sistemas complexos, porque são fitocomplexos. Você não encontra uma molécula única. Não é como um fármaco sintético que tem um princípio ativo isolado. Sim. Senão são que ele é sempre igual. Isso, sino que são uma série de grupos químicos. E eu sempre falo no conceito de fitocomplexo e defendo o fitocomplexo, porque às vezes a molécula sozinha, ela não tem o mesmo efeito que aquele grupo de moléculas que a planta criou com extrato bruto. Sim. Então, a nossa tendência é trabalhar com extrato bruto, caracterizado, com controle de qualidade, porque não existe também inovação se não tem também assim, a parte de controle de qualidade bem regulamentada, bem estabelecida. E outra parte que a gente trabalha também é assim, com extração de solventes de forma seletiva. Então, esse é um tipo de plataforma que nós temos. Então, seria a nanotecnologia e a extração seletiva por solvente, tá? O que motivou você a desenvolver, então, o fato do Brasil ser um país que tem a maior reserva de biodiversidade do planeta, isso te impactou no coração? Você falou, peraí, é isto? Foi é isso. isso? Foi isso Apesar que a Venezuela não fica atrás, né? Porque também... Na verdade, assim, a Latinoamérica como um todo, né? Sim. Porque a Amazônia não é só o Brasil, é Brasil, Exatamente. a Colômbia, Sim, Peru, Venezuela, todos temos Sim. um pedacinho de Amazônia. Mas antes de eu chegar aqui, eu era 100% fármaco sintético. Sim. Quando eu cheguei aqui no Brasil, aqui são muito fortes em plantas. Aqui são maravilhosos, tá? Assim como um todo, tem Sim. pesquisadores fantásticos no mundo das plantas medicinais. Aí eu comecei a ver na biblioteca da farmácia, lá das químicas, que tinha assim, teses de doutorado, mestrado maravilhosas, mas todas eram assim, a parte fitoquímica e a parte da farmacologia. Sempre sintético. Isso, mas assim, a área não tecnológica, não a área de inovação, Ok. tá? Senão a parte do estudo da planta são excelentes e a parte farmacológica, o efeito que a planta faz. Mas a parte tecnológica e controle de qualidade não estava desenvolvida. E aí, como eu tenho essa formação tecnológica, eu comecei a trabalhar nessa parte da tecnologia farmacêutica aplicada a fitoterápicos e a fitocosméticos. Então, e sempre assim, como falo de novo, sempre importante o controle de qualidade, porque no mundo das plantas tem muita fábula, entendeu? Por exemplo, a primeira é assim, porque natural é bom? Não. Tem plantas que são extremamente tóxicas. Sim. Muitos dos medicamentos que se utilizam assim, para doenças cardiovasculares, que são assim 5 miligramas, assim, um pouquinho de nada, extraídos de planta. Sim. Então, as plantas, assim, a doses é importante sempre padronizar. Então, padronizar qual é a substância marcadora, padronizar qual é a dose, para ter a parte de controle de qualidade, a parte de garantia de qualidade aplicado a plantas como se fosse um fármaco sintético. Você está instalada lá no CIETEC da USP, do querido Sérgio Risola. Isso. É isso? A gente começou no CIETEC, a empresa ficou no CIETEC, depois nós fomos para Campinas, para a CIATEC, a gente também ficou um tempo lá. E agora nós estamos em um espaço compartilhado, em Pinheiros, com meu colega, que é o Vinícius Marchiori. Somos colegas de empreendedorismo. Sim. Então a gente está com um espaço lá de coworking, trabalhando junto com o Vini. O que você entende que o teu estudo deverá proporcionar no tratamento das pessoas? Qual vai ser o ganho que você imagina que isso poderá ocorrer no curto, médio e longo prazo? Então, bom, eu não sei se poderia, assim, a palestra anterior, eu acho que a gente mudou. O planeta mudou. O planeta está gritando para a gente voltar às origens.
Sim. Então, a gente ficou muito robozinho, muito certinho, e eu tenho essa formação, né? Sim. Mas a gente tem que voltar também às raízes, entender a natureza, entender... E a palavra raiz da planta. E resgatar essa parte também espiritual da gente, Sim. não só a parte tecnológica, sino também essa parte espiritual. Então, para mim, assim, quando eu comecei a conhecer as plantas, que comecei a conhecer foi aqui, e eu vou te falar uma coisa, o mundo das plantas é uma máfia, depois que você entra, ninguém sai. É interessante essa visão. Exatamente. Então, esse tipo de pesquisa que você estava perguntando Da onde se pode da chegar, inovação. qual vai ser a eficiência que Isso. será levada... Isso, então, como você pergunta isso, é um pouco voltar às origens. Sim. E a gente também, assim, um tanto minimalista. Às vezes, menos é mais. Então, fármaco sintético, geralmente, eles têm efeitos secundários. A gente também, assim, tem o problema da automedicação, a pessoa dá dor, não sei o quê, e aí ele mesmo tem uma farmácia. E assim, de repente, toma uma coisa, tira a dor, mas vai no fígado. Então, as plantas, desde que tenha um estudo sistemático e pessoas qualificadas para poder abordar esse mundo, são assim o potencial da natureza, é a fábrica, é o laboratório do... Você quer dizer que você imagina que você vai criar um guia de equilíbrio, onde você vai poder consultar melhor os efeitos dos fitoterápicos e sem estas possibilidades de gerar outro tipo de problema. Então, como te falei, eu tenho esse perfil tecnológico, então, estando já no CIETEC, a gente ganhou financiamento para projetos de pesquisa nessa área de nanotecnologia aplicada a fitoterápicos com a FAPESP, daqui de São Paulo, o Embrapi, o Cibratexis Nano, a gente trabalha junto com o IPT. Sim. E a gente tem desenvolvido plataformas de conhecimento e a empresa, nesse momento, nós estamos deixando um pouco da parte de pesquisa e tentando entrar no mercado. Estamos nesse processo de transformação. Sim. Por quê? E vai precisar de Anvisa para esses produtos? Então, a gente, como vai ser matéria-prima, a regulamentação é um pouquinho menor, tá? Mas a gente se exige tanto quanto. E, por exemplo, esses padrões de qualidade, que você falou que a gente estava conversando da parte de qualidade. O que a gente faz? Então, nesse momento, nós estamos em um processo de transição para a gente fornecer matéria-prima de qualidade para as outras empresas que já fabricam o fitocosmético, já fabricam o medicamento. Certo? Ou seja, o teu objetivo é dar um suporte maior para as empresas que produzam remédio em escala maior. Isso, oferecer uma matéria-prima de maior melhor qualidade, testada, aprovada do ponto de vista científico. Sim. E o que acontece? Se o conhecimento só fica na biblioteca, só fica nos papers, isso não impacta a sociedade. Sim. Então, nós estamos em um momento que a gente foi crescendo, é o que ele falou de autoconhecimento, né? Sim. E que nesse momento nós queremos entrar no mercado. Então, estamos procurando as estratégias para chegar no mercado, para que toda essa tecnologia que foi desenvolvida possa ser de domínio público, né? Perfeito. Becky, você fala que está há 22 anos fazendo isso, né? O que mais te chamou a atenção, aquilo que assim se falou, que descoberta é essa? Fala alguma sensação que possa ter, vamos dizer, atingido o seu coração, de você perceber que um determinada planta, brasileira ou não, tal, fala alguma coisa sobre isto. Então, cada planta me surpreende. Cada planta é um caso e cada planta tem a sua magia. Por exemplo, vamos supor no caso das passifloras, que foi o que eu estudei no pós-doc com a nanotecnologia. Uma coisa que me chamou muita atenção é que as plantas, a nomenclatura científica, todas são passifloras, diferentes espécies. Então, todas são muito parecidas, mas cada uma delas tem uma ação terapêutica. Sim. Então, isso me chamou a atenção demais. Saber assim que mesmo dentro das plantas, cada uma tem o seu perfil, mesmo parecendo... aparentemente semelhantes. Semelhantes, né? Porque uma tinha efeito anti-úlcera, outra muito parecida não tinha efeito... Você é sua cobaia nesses testes? Não. Não, é uma coisa assim, como a gente desenvolve desde a parte de planta até o produto final, não é um trabalho que eu posso fazer sozinha.
é um trabalho complexo. Então, por exemplo, a gente trabalha, vamos supor, com o Instituto Agronômico de Campinas, que forneceu as plantas padronizadas, cultivadas. Então, quem faz a farmacologia, que eu estudo, então, é outro grupo. Então, eu acho que eu tenho uma habilidade para transitar em diferentes grupos, para poder conversar com pessoas diferentes. Então, falar com agrônomo, com da farmacognósta, falar com o farmacólogo. E isso deve estar tendo uma troca de experiência fantástica para todos os lados, né? Sim. Porque estão todos buscando soluções, né? E tipo assim, do ponto de vista sistêmico é maior, porque você não fica com uma pesquisa pequena e isolada, sino que você fica com uma coisa que teve princípio, meio e fim. Sim, e você acaba trazendo conhecimento de outro que agrega e dá qualidade no seu Exatamente, trabalho. porque eu procuro especialistas, assim, porque eu não vou dominar todos os conhecimentos. Então, eu tenho consciência das minhas próprias limitações. E você passa informação para eles que potencializa a melhoria no trabalho deles. Exatamente. Então, eu acho assim, na Nanofitotec também a gente tem muito essa parte educativa, essa parte de ter aluno de iniciação científica, de ensinar como que é método científico. Então, nós temos também essa vertente da parte de educação, né? Legal. Eu fiquei muito contente de conhecer o teu trabalho e é uma indicação muito interessante do querido Alexandre Berbel, né? Sim, também agradeço. lá no CIETEC da USP. E eu gosto muito do trabalho que é desenvolvido lá. A gente vê que tem um grupo de pessoas que tem uma coisa interessante que eu percebi. Elas têm uma alma diferente. Elas estão trabalhando com o desenvolvimento da tecnologia, no campo da saúde, no campo, enfim, em várias áreas do conhecimento humano, mas todas elas têm um sonho, né? E eu percebo isso e isso exala de você também esse compromisso de produzir melhor. Isso é interessante. Estamos em 2020, o ano do Sol. Então, esse ano, a Nano está saindo mais fora do laboratório e indo para o público, sabe? Abraçando mais a parte democrática. E o Alexandre tem sido elemento chave nesse momento com a Escola Pestalozzi, porque inclusive a gente está desenvolvendo isso que estou falando da parte educativa. Dentro da escola dele. Estamos montando um curso de aromaterapia para falar com as mãezinhas, mas essa parte, sabe, feminino, que não é assim, a cientista que está falando contra a cientista. De passar um conceito novo de vida. Exatamente. Legal. Querida, nosso tempo já acabou, tá? Eu queria agradecer pelo convite, assim, maravilhoso, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço você ter vindo aqui e mando um grande abraço para o Alexandre Berbel e para o Sérgio Rizola. Obrigada. O programa Sustentabilidade encerra mais essa edição, sempre falando daquilo que transforma o mundo para um mundo melhor, para um mundo onde a gente possa viver feliz e consciente das nossas obrigações individuais. Continue acompanhando o programa Sustentabilidade ao vivo, todas as quartas-feiras aqui ou nos nossos canais pela internet. Um grande abraço e até breve.